No meio daquela balbúrdia de fim de semana com o cheiro de petisco frito e o som de cerveja jorrando da torneira, Léo e Rafa se acomodaram em uma mesa de canto no bar do Zé. A missão era simples: beber algumas geladas, botar o papo em dia e esquecer a segunda-feira que se aproximava com a ferocidade de um leão faminto. A primeira rodada chegou e com ela, o primeiro gole de alívio. Léo, com um sorriso de canto, levantou o copo. Saúde, ao melhor amigo que a vida me deu e aos boletos que a vida insiste em me dar. Rafa riu, o som se misturando com a música de fundo. E aos políticos, Léo, sem eles, a gente não teria que trabalhar tanto para sustentar a farra deles. O primeiro comentário já tinha o tom da noite. Meia hora e 2 canecas depois, a conversa já tinha descido a ladeira da formalidade e mergulhado de cabeça na sátira. Pensa comigo, Rafa, Léo disse, gesticulando com a garrafa vazia. Por que político corrupto não joga xadrez? Rafa se inclinou interessado, os olhos brilhando de malandragem. Não sei por quê. Porque eles só sabem roubar as peças dos outros, mas nunca conseguem fazer um movimento certo. O garçom, um senhor de bigode farto e olhar cansado, passava por perto e deu uma risadinha discreta. Eles nem notaram. Já estavam em sua própria bolha de piadas. A terceira rodada veio acompanhada de um prato de batata frita e uma onda de genialidade. Léo pegou uma batata, ergueu-a como se fosse uma peça de um museu e começou a filosofar. Olha essa batata, Rafa. Ela é a prova viva da democracia brasileira. Ela foi pra panela, foi frita, foi salgada. Mas no final um bando de gente vai brigar pra ver quem pega a maior. E só os mais espertos vão conseguir. Rafa bateu na mesa rindo tão alto que o som ecoou no bar. Você é um gênio, ou um bêbado, ou os dois. Então Rafa fez um brinde solene aos grandes pensadores do nosso país. Sabe qual a diferença entre um mágico e um político corrupto? Léo, já quase deitado na cadeira, abriu os olhos lentamente. Não sei qual. O mágico faz a grana sumir e o político faz a sua grana sumir e aparecer na conta dele. Ele deu uma gargalhada forçada e cheia de ar, quase engasgando com a própria piada. As canecas se esvaziavam na mesma velocidade em que a vergonha ia embora. Em certo ponto, Léo se levantou, cambaleando, e se dirigiu a uma mesa próxima onde um casal ria da cena. Senhores, desculpe a intromissão, ele disse com uma voz de intelectual de boteco. Estou realizando um estudo aprofundado sobre a arte da corrupção. Por que o ladrão de galinhas foi preso e o político não? A mulher, visivelmente surpresa, mas achando graça, deu de ombros. Porque o ladrão de galinhas leva o bicho e o político leva o galinheiro, a fazenda e o fazendeiro junto. O casal, o garçom e até uma senhora na outra ponta do bar caíram na gargalhada. Léo voltou para a mesa, sentindo-se o maior comediante do mundo. Eu sou o novo Chico Anísio, cara. Anota isso. O Chico Anísio do século XXI. Mais pra cá com Antibes, meu irmão. Rafa respondeu entre um soluço e outro de tanto rir. A noite se aprofundava e a dupla estava em outro nível. As piadas já não faziam sentido, mas a risada era mais forte. Escuta essa, Rafa. Léo começou, a voz arrastada. O que um político corrupto falou pro outro no primeiro dia de trabalho? Rafa balançou a cabeça sem conseguir se concentrar na pergunta. Ele disse, e aí, bora trabalhar? E o outro respondeu, que isso, cara, tá louco? Aqui não é lugar de trabalho, é lugar de negócios. Eles riram de novo. Uma risada que vinha do fundo da alma e que parecia ter o poder de curar qualquer ressaca moral. O garçom, limpando o balcão, balançava a cabeça em uma mistura de reprovação e admiração. A conta chegou e foi a hora da verdade. Cara, Léo disse olhando para o papel. Olha essa conta. Zé tá me roubando mais que o prefeito. Tá vendo? Eles aprendem com os melhores, meu amigo. A corrupção é contagiosa. Rafa respondeu com um sorriso de orelha a orelha. No fim, os dois se levantaram, cambaleando, apoiando-se um no outro para não cair. E quando estavam quase na porta, Léo parou subitamente e deu um tapa na testa. Espera, tenho uma última, a mais genial de todas. Rafa parou e o encarou sério. O que é uma galinha verde? Léo perguntou, os olhos quase se fechando. Rafa, confuso, respondeu. Não sei, Léo. O que é? É uma galinha verde, ora, kkkkkk. E eles gargalharam. Uma risada escandalosa e sem sentido, mas que parecia ter a profundidade de um oceano. Os dois bêbados e felizes saíram do bar, deixando um rastro de risadas e o garçom se perguntando se o que acabara de ver era uma peça de comédia ou apenas mais uma noite normal no bar do Zé.